Bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Eu sou a Inês e conto convosco nesta viagem. A Associação À Baixa, em parceria com o Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, promoveu o projeto Paisagens Acessíveis, que começou com um workshop dirigido aos estudantes de arquitetura. Neste projeto, desenhou-se um percurso arquitetónico em lugares menos visíveis na vivência cotidiana da cidade, reinventando alguns espaços públicos. Este projeto Paisagens Acessíveis surge como uma oportunidade do À Baixa, que é uma associação que nasceu no Departamento de Arquitetura, de pôr as mãos na massa e aprender fazendo. E foi assim que nasceu a possibilidade de fazermos um workshop de autoconstrução que tem um objetivo: levar os estudantes para perto da população de Coimbra, fazer este trajeto entre a alta e a baixa de uma forma muito ativa, conhecer de perto as pessoas, falar com elas e a partir daí pensar a arquitetura. E a arquitetura é uma possibilidade de valorizar o espaço público da cidade, que é também uma coisa que nos interessa. Todo o processo de pensamento do workshop parte do trabalho em maquete. Por isso foi muito interessante este trabalho ao contrário de se começar pela maquete. Normalmente as maquetes são a última coisa que os alunos fazem e aqui o que acontece é eles trabalham a partir da maquete e só depois é que fizeram os desenhos a rigoroso. A partir quase de pórticos, não é, de peças modulares, foram-se estruturando cada um dos elementos. Talvez a mais extraordinária é a torre, não é? Porque é uma peça singular. Todos os outros partem de um pressuposto quase de composição, de repetição do mesmo módulo, não é? A cor também é importante referir que a cor surge porque são os 50 anos do 25 de Abril e havia a ideia de trabalhar o vermelho como base, mas não um vermelho convencional, tem um toque um bocadinho mais alegre. As peças depois têm uma relação com o sítio muito forte, com pequenas instalações efêmeras na cidade. Foram escolhidos 4 locais para a intervenção. Na Rua da Matemática falaram com os colegas das Repúblicas e chegaram à conclusão que era importante haver um espaço de convívio e de encontro na rua, então fizeram essa intervenção, que é quase um pórtico, uma pérgola com um banco, que é um espaço de reunião. Depois havia aqui o Jardim da Canforeira da Imprensa da Universidade de Coimbra, em que havia já também programado um espetáculo de jazz organizado em colaboração com o Jazz ao Centro, e havia esta ideia de quase criar um cenário, uma cenografia para esse espetáculo. Havia uma terceira peça que era suposto estar no Pátio do Castilho, que tinha um elemento lúdico, que é um sino, porque há uma escola no Pátio do Castilho e havia essa ideia da interação das crianças com a peça. Infelizmente, levantaram-se questões de segurança e a peça não foi colocada no Pátio do Castilho, ficou no Colégio das Artes, para a grande alegria dos alunos de arquitetura. E depois a peça final, no Largo do Romal, surgiu da conversa com a população que costuma ocupar aquele espaço, então houve a ideia de criar uma mesa e um banco que servisse para esse momento de comunhão, não é? De comunidade,
foi um workshop que durou apenas uma semana. Foi muito intensivo o trabalho, houve um fim de semana de discussão de ideias com o arquiteto João Gomes da ESAD, que tem já alguma experiência deste tipo de workshops de autoconstrução em madeira e que nos trouxe essa experiência. Para além de uma certa utilidade, também imprime um toque de cor aos espaços e dá sinal de que nós estamos a olhar para a cidade e queremos cuidar dela e intervir nela. O Dia da ESEC é um dia de celebração e de reflexão para a instituição. Neste dia debateu-se o passado com os olhos no futuro, procurando melhorar processos e condições para proporcionar um percurso cada vez mais de excelência no ensino superior politécnico. Foram também apresentados os prémios Leonor Riscado e Francisco Amaral e um testemunho sobre o percurso de ambos, duas personalidades impactantes na vida da Escola Superior de Educação de Coimbra. O ponto de equilíbrio é difícil de atingir, não é? Porque é sempre complicado isto é ter um ponto de equilíbrio. Mas nós tivemos um desenvolvimento nos últimos anos baseado na diversificação e no crescimento da escola. Portanto, abrir mais cursos, tornar a escola maior, corresponder também a necessidades de formação que havia, que sentíamos que havia por parte dos estudantes. E fizemos isso sempre na expectativa de que mais tarde ou mais cedo as nossas reivindicações de mais espaço, de novas instalações ou de ampliação destas instalações acabariam por ter impacto junto da tutela e poderíamos ampliar de facto as nossas instalações. Ora, isso não aconteceu e neste momento nós estamos num limite mais do que máximo e começamos a chegar à conclusão que não vamos ter instalações tão cedo e que isso implica que a escola tem que repensar o seu projeto educativo. Se quer continuar a crescer, temos que arranjar uma solução diferente da que temos usado até agora. Há soluções em cima da mesa, terá que ser a escola agora a pensar nessas soluções, mas não podemos continuar a crescer como se de facto houvesse espaço para crescer, porque já não há. Para as preocupações que estão mais relacionadas com o espaço e com a estrutura da escola em si, nós temos várias preocupações e temos aplicado vários projetos que se têm vindo a desenvolver ao longo dos anos. O primeiro projeto foi o Armário Solidário, que é um projeto que consiste na recolha de bens alimentares, que normalmente é feita a quando a entrega do kit caloiro e em vários momentos durante o ano, em que nós disponibilizamos aqui no armário da associação bens alimentares que os estudantes, sempre que necessitem, podem vir levantar e caso não se sintam confortáveis em falar connosco, podem ter com o Gabinete de Apoio ao Estudante, falar com a assistente social e depois a assistente social fala connosco e nós fazemos a entrega através do Gabinete de Apoio ao Estudante. Até à data, aqui na AESEC não tivemos nenhum alerta de que um estudante tenha deixado de estudar pelas condições económicas. Sabemos também que o Politécnico de Coimbra faz um grande trabalho no que toca aos apoios sociais, principalmente para que os estudantes não deixem de estudar por carência económica e nisso podemos realçar o programa ADESES, que tem sido uma grande fonte de investimento e uma grande ajuda para os estudantes que têm dificuldades económicas. São dois prémios que têm, no fundo, são uma homenagem a dois professores que já faleceram, que foram professores desta escola em áreas diferentes, reconhecidos no meio em termos nacionais e em alguns casos até em termos internacionais. A doutora Leonor Riscado no âmbito da literatura infantil, deixou um legado nessa área e o Dr. Francisco Amaral no campo da comunicação e, portanto, nós achámos que era a nossa obrigação homenagear estes colegas e tentar incentivar novos jovens que trabalhem nestas áreas e que queiram prosseguir o seu trabalho, quer de investigação, quer de formação. Estes prémios estão abertos não apenas à comunidade da ESE, mas estão abertos à comunidade exterior, portanto, a qualquer pessoa de fora da escola poderá concorrer a estes prémios.
É feita hoje a justa homenagem ao trabalho desenvolvido por Leonor Riscado. O trabalho que ela desenvolveu não se circunscreveu aqui à escola, mas a nível nacional, porque ela foi um elemento importantíssimo no Plano Nacional de Leitura, ela foi um elemento importantíssimo na formação promovida pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. Digamos que ela percorreu o país sempre com o objetivo de formar professores, dar-lhes uma outra perspectiva do que é a literatura para a infância, mostrando que os textos valem como textos e nunca como pretextos. Então, para mim, Francisco Amaral é obviamente um importante legado dentro da Escola Superior de Educação de Coimbra, mas sobretudo para nós, família, é uma forma de olhar para o seu papel na ESEC TV, nos cursos da ESEC e muito em particular neste mestrado e, portanto, parece-nos relevante e importante que dentro das Ciências da Comunicação, que existe em Portugal um prémio com o seu nome, o que significa que pode perdurar e que pode passar diferentes gerações e também sair da cidade, que era também um dos seus propósitos, estar na cidade, mas ir para além da cidade. Quem é o José Valente? Dá título ao mais recente trabalho do violetista José Valente, uma viagem que mergulha nas suas raízes e afirma a sua identidade musical. Inteiramente gravado em sua casa, este disco abraça as influências do músico e o resultado é uma espécie de arca de Noé da música, que se reflete também na capa do disco, numa pintura de Marco Mendes. As músicas e a letra são da autoria de José Valente, num disco que grita liberdade em cada acorde. Uma arca de Noé da música, essa é uma ótima expressão, acho que essa é uma ótima descrição para o meu disco. Olha, quem é o José Valente? Neues Album. Problems of art. You know, these people, they think they can be original and stuff, but then in the end, they're always in the end doing the same. That's the problem in art. They're always trying to say they're new, but no one is original, you know. That's the problem with art. Eu aproveito o facto de ir para estúdio para ser extremamente criativo e aproveito o facto de ter que fazer concertos para ser extremamente criativo. Portanto, aquilo que eu uso são referências do repertório, mas o que eu faço depois ao vivo é uma história completamente diferente. Inclusive, nos concertos de apresentação estou a tocar músicas que não estão no disco. O disco é feito de vários momentos e de vários objetivos. Um dos objetivos consistia no aproveitamento de várias músicas do meu repertório que, por esta ou outra razão, não tinham tido qualquer tipo de lugar em discos anteriores. E eu pensei que era a altura de também largar algumas amarras daquilo que são as minhas próprias restrições, não é? Restrições não no ponto de vista estético, mas no ponto de vista de que repertório é que merece um lugar num disco, etc. E de efetivamente fazer alguma coisa com essas músicas.
compreender que este é o meu 5º disco, ou seja, já existe uma maturidade, de alguma forma, e também um desprendimento de algumas questões ou de algumas preocupações que não têm tanto a ver com a arte, mas têm a ver com a entrega, com a forma como os discos chegam às pessoas, e se calhar o 5º disco também já representa uma nova confiança de que eu posso abordar influências e pensamentos, muitos pensamentos sobre a arte e sobre o mundo, de forma separada, e que é muito interessante, que as músicas são todas, elas existem por si só, mas depois elas são todas parte de um todo, apesar de não haver propriamente uma linha orientadora. O facto de, e por isso também a questão do nome e toda a brincadeira à volta dos múltiplos Josés Valentes, não é? À vontade com o próprio nome, não é? Não ter uma postura assim tão narcisista ao ponto de ficar incomodado que alguém me confunda com outro José Valente, porque obviamente existem outros Josés Valentes por aí, e quase aproveitar-me disso como um mecanismo para acionar toda uma outra série de problemáticas. Digamos, acho que escrevi isso ou em carta ou em newsletter, não sei, mas disse qualquer coisa como o disco comprova que eu, por um lado, tenho muitas dúvidas, mas que por outro lado sei exatamente que é o José Valente, não é? Essa certeza então depois permite-me ser muito claro sobre a influência do Frank Zappa na minha vida, a influência do Fela Kuti na minha vida, a influência do Carlos Paredes na minha vida, do Beethoven, do Shostakovich, não é? Que são compositores que, em alguma ocasião eu ouvi de forma obcecada e que portanto, acabam por ter o Zé Mário Branco até do ponto de vista mesmo de estilo de vida, de pensar sobre a vida de música, etc. Mas foram tudo autores que contribuíram muito para esta definição de uma voz própria, que é algo que eu vou estar sempre à procura e que cada vez noto que cada vez é mais nítido.
Chegamos ao fim desta edição e voltamos na próxima semana, aqui na RTP2, com mais alguns destaques sobre a cidade de Coimbra. Estão convidados a visitar a RTP Play e as nossas redes sociais. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.